Saudações a todos, paz e graça no nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Esta é a série Segredos da CCB. São vídeos curtos, de 6 a 12 minutos, vídeos curiosos, coisas assim da antiguidade, coisas que você não sabia sobre Congregação Cristã no Brasil e dissidências, principalmente Congregação Cristã no Brasil. Por isso que o nome da série é Segredos da CCB. Coisas ocultas, coisas que você não sabia, coisas que você sabia às vezes aos pedaços, contado por um ou por outro ou por outra. Ciclano, Beltrano, fulano falaram, assim diz que, assim diz que, assim diz que. Mas pesquisado, é só aqui que é pesquisado, isso há 25 anos de pesquisa sobre Congregação Cristã no Brasil, tá bom? Hoje é o vídeo 145 e o tratado do vídeo é o coral da CCB. Por que a CCB não tem coral? A CCB já teve coral? Você sabe, não sabe? Vou falar para vocês aqui o parecer da CCB, o porquê que não existe mais e o segredo da CCB sobre o coral. Muito bem aí. Meus amigos e minhas amigas, vocês sabem que a Congregação Cristã no Brasil, ela é uma seita brasileira, que ela é oriunda da Igreja Assembleia Cristã de Chicago, que o Luiz Francisco fundou aqui no Brasil, na vinda de Argentina para os Estados Unidos. Passou pelo Brasil e aqui teve um movimento pentecostal italiano, começando a Assembleia Cristã do Brasil, a radunanza, dos italianos. E depois, no ano 36, de 28 a 36, ela migrou para a Congregação Cristã do Brasil. E ela virou essa bagunça toda que está aí. Porém, uma das coisas que a Congregação Cristã no Brasil ainda tinha, mesmo depois que ela virou a CCB, foi o coral. E o coral tinha irmãos e irmãs, principalmente irmãs que cantavam soprano lindamente. E não era novidade, todas as igrejas pentecostais tinham, porque elas traziam essa tradição daquelas igrejas mais reformadas, das tradicionais, das puritanas e, quiçá, também da católica. Mas lá nos anos 50, a igreja começou já a retirar algumas irmãs da orquestra, dizendo que elas eram um atrapalho na igreja. E nos anos 60, através de uma circular que teve na Reunião Geral de Ensinamentos, RGE, eles criaram um ensinamento dizendo que a mulher era um atrapalho na orquestra. Mas mesmo assim, em algumas cidades do Brasil, as mulheres continuaram no coral, que tinham coral. As pequenas igrejas de sítio, de cidadezinhas pequenas, ainda tinham coral. As irmãs iam lá de véu com os irmãos, pegavam um folhetim com a letra, a melodia do hino e cantavam ali um libreto, aquelas lindas melodias gospel, músicas e salmos espirituais cantados que vinham já do idioma italiano para o português. Algumas das presbiterianas, batistas, metodistas e algumas até da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, que vieram para o inário da CCB, o 3 e o 4. Mas o que aconteceu? Por que a Congregação Cristã no Brasil retirou as mulheres e tirou o coral? Porque a igreja deu uma desculpa esfarrapada, dizendo que o coral, na verdade, estava se aparecendo e que nem todos tinham assim a mesma oportunidade de cantar. Então, para que fosse uma igreja democrática e que Deus operasse por igual em todos, a igreja resolveu tirar o coral, para que todos pudessem cantar, uns no banco, o ancião cooperador na frente, e as pessoas no banco, e todos cantassem juntos e fizessem um louvor único que subisse aos céus. Esse é a desculpa da CCB. Mas existe um porém aí. Existe um segredo. Se você não sabia, no coral tinham mulheres. E como tinham mulheres no coral, cantavam lindamente na sua voz soprano aquelas lindas melodias. E muitas pessoas se sentiam tocados pela música. Na congregação existe muito essa questão da música, do hino. Tocar as pessoas, elas falarem língua estranha. E dizia assim, aquele irmão músico, quando tocou tal instrumento, ou cantou tal hino, Deus usou dele e
falou com a minha alma e eu manifestei em linguagem estranha e o Espírito Santo falou comigo e eu tive assim um toque, assim por diante, né? Eles dizem isso, né? Que manifestei a linguagem, né? Eu senti a presença de Deus, como dizem eles. E aí que está o segredo. Quando o coral cantava, muitas pessoas se emocionavam, falavam em línguas e sentiam a presença de Deus da CCB. Mas ali no meio do coral tinham mulheres. E aí? Acontecia que muitas irmãs cantavam lindamente os seus coros e seus hinos. E isso fazia que pessoas falassem línguas, manifestassem dons espirituais, como se diz na CCB, fossem tocados e manifestassem a linguagem, como dizem eles, a promessa do selo do Espírito Santo. E essas pessoas começavam a pensar e perguntar, mas por que essas mulheres cantando o hino lá na frente e falando de Deus, Deus usa elas para tocar nós em linguagem, em Espírito Santo e falar com a minha alma, mas elas não podem pregar? Ah, agora você pegou o segredo. Então, para evitar que a Irmandade descobrisse que a mulher também tem esse dom de pregar, de falar bonitamente, cantar lindamente, e mexer com a alma das pessoas, e corrigir, doutrinar e assim por diante, para manter aquele sistema patriarcal, ela teria que tirar as mulheres dali. Mas como é que a igreja tiraria as mulheres do coral e deixaria só os homens? Sendo que a desculpa era a democracia, que todos cantariam juntos para que ninguém se aparecesse. Então eles inventaram essa história, que o coral realmente tinha que sair para que todos pudessem cantar juntos e não houvesse privilégio nem idolatria por parte da igreja. Mas na verdade, os anciãos estavam com medo que as pessoas, tocados pela emoção, sentissem aquele afeto, aquela presença de Deus na CCB, quando as mulheres cantassem. E isso pudesse despertar neles a curiosidade de perguntar por que é que essas mulheres que falam com a minha alma cantando o hino não podem pregar uma palavra ou atender um culto. Este é o segredo, se você não sabia. E foi por isso que até os anos 70 muitas igrejas tinham. E 71, 72, 73 foram tirando todas e todos os corais da CCB. Sabia disso? Ah, ficou sabendo agora. Bem, nos vemos no próximo vídeo, os segredos da CCB. Paz e graça a todos. E se você não conhecia essa curiosidade, deixa o teu comentário aqui se você sabia que era assim, tá ok? Fui, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.